Entrou a transmissão ao vivo. Aqui, ó. Não entrou. Neguinho. Já? Já pode, né? Amém, queridos. Bem amados. Vamos lá. Não se mede o grau de espiritualidade dos cristãos pelo dom de línguas desconhecidas, e sim pelo fruto do Espírito Santo. Amém? Baixa um pouquinho. Amém, queridos. Por favor. Aí. Desculpa. Uhum. Então, queridos, o fruto do Espírito Santo é o mais importante, né? Pra gente ser salvo. Porque, desculpa, o fruto do Espírito Santo é algo que a gente tem que cultivar no dia a dia para sermos salvos em Jesus Cristo, amém? Estamos no slide 50. Não, 49. 50, desculpa. Ele diz assim, cadê o pessoal? Tá aí? O pessoal tá aí? Não? Só tem 10 pessoas online. Tá, mas posso dar, então eu vou continuar. Essas línguas desconhecidas são chamadas também de oração carismática e balbúcio. Então, são orações carismáticas, ou seja, carismática aí, irmãos, é no sentido de dom, tá? Não é aquela carismático da língua portuguesa, não, tá bom? Que é uma pessoa tão carismática, não é isso não. É uma pessoa bondosa, né? Aqui a palavra carisma é uma palavra grega para a palavra dom, tá? Por exemplo, um carisma é um dom. Carismas no plural são dons, tá bom? Fica aí a dica, tá? Agora, queridos, vamos para o slide 51. Amém? Slide 51. Blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Vamos falar um pouquinho do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. É um pecado diferente dos demais, pois para ele não existe perdão. Alguém já ouviu falar de blasfêmia do Espírito Santo? Já, né? Mas tem muita gente que tem dúvida, né? Não é isso? Tem muita gente que tem dúvida sobre isso. Vamos achar o texto bíblico, então? Mateus capítulo 12. Ok, pessoal? Mateus 12. Mateus capítulo 12, versículo 31 ao 32, ok? 12, 31 ao 32. Acharam aí? Diz assim, ó. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Presta bem atenção, ele está falando aqui pecado e blasfêmia humana. Ele ainda não entrou no Espírito Santo, não. Então, se for... O que é blasfêmia? A palavra blasfêmia, ela significa falar para danificar. A pessoa falar no intuito de atribuir a alguém um pecado abusivo. No caso do Espírito Santo, seria a possessão demoníaca aqui. A gente vai chegar nessa parte. Aí diz aqui, ó, o 32, né? Para fechar o versículo. Diz aqui, ó, o final do 31. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Aí vem o 32.
Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, que no caso é Jesus Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Ou seja, algumas traduções falam nem neste século e nem no vindouro, né? Se nós olharmos o contexto de Mateus 12, por que Jesus falou isso? Porque um grupo de fariseus aqui, né, eles estavam, na verdade, atribuindo a Jesus o espírito de Beelzebul. Quem era o Beelzebul? Beelzebul era o senhor das moscas. Vem de Bel. Bel, senhor das moscas, ou seja, um demônio que estava sendo difundido lá nessa sociedade, e eles acreditavam que Jesus era possuído pelo espírito de Beelzebul para poder expulsar os espíritos imundos. E o texto vai mostrar claramente que isso aí foi um pecado de blasfêmia. Então, o pecado de blasfêmia, ele vai além. Por que ele não tem perdão? Porque ele vai além de todos os pecados cometidos na humanidade. Ele é pior do que um latrocínio, que seria roubo seguido de morte, né? Ele é pior do que assassinato, ele é pior do que roubo, ele é pior do que adultério, ele é pior do que tudo isso. Porque o adultério, o infanticídio, o aborto, enfim, a mentira, todos esses pecados ainda têm perdão. Se a pessoa se arrepender, ela é alcançada pelo perdão de Deus. Ao passo que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não tem perdão nem nessa vida e nem na futura. É o único pecado que não tem perdão, porque não há, na verdade, a quem interceder. Esse é um dos motivos por que não é perdoado. Porque, por exemplo, se é uma trindade. Se nós pecarmos contra o Pai, o Filho intercede, certo? Se pecar contra o Filho, o Espírito Santo também intercede. E se pecar contra o Espírito, na sequência da trindade, a terceira, não há intercessor. Esse é um dos argumentos teológicos bem interessantes. E o outro argumento é o seguinte: só pode pecar de blasfêmia contra o Espírito Santo pessoas que realmente têm pleno conhecimento da verdade. Nenhuma pessoa sem conhecimento de Deus, de Bíblia, nenhum leigo na acepção da palavra conseguiria pecar de blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele pode até entristecer o Espírito Santo, ele pode, enfim, falar palavras que vai contrariar, mas não seria uma blasfêmia, porque só blasfema quem de fato tem profundo conhecimento do Espírito Santo. Então fica aqui essa dica, até porque uma coisa interessante que eu gostaria de ressaltar, né? Que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele é um pecado, é considerado hediondo, né? Essa palavra significa algo terrível, né? É um pecado hediondo contra o próprio Deus. E ele neutraliza toda a possibilidade da salvação dessa pessoa. Ela não consegue mais se salvar, né? Porque ela está realmente cometendo um insulto. É um pecado de blasfêmia, é algo que ultraja, é ultrajar a santidade de Deus. Então, desculpa, vai além da capacidade humana. Um grande problema algumas pessoas até têm dúvida no seguinte, porque já vi pessoas procurarem pastores em seus gabinetes, dizendo assim, já chega chorando, por exemplo, né? Pastor, pelo amor de Deus, chorando, se cobrando, né? Ora por mim, me ajuda, porque eu tô com um problema. E qual é o problema? Eu acho que eu pequei de blasfêmia contra o Espírito Santo. E as pessoas vão chorando para os gabinetes pensando isso. Então, quando a pessoa ela é tocada nesse aspecto e ela chora, ela mostra arrependimento, é um dos sinais, preste bem atenção, é um dos sinais de que ela não blasfemou. Como é que eu sei? Dessa forma. Porque se a pessoa
ela está sensível e ela se arrepende, ela chora, dizendo que blasfemou, é uma prova cabal, tá? Contundente, de que ela não blasfemou. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não se arrepende. Esse é o primeiro passo, tá bom? Muito forte. Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não se arrepende e ele não torna mais sensível à voz do Espírito Santo de Deus. É como se fosse uma espécie de lavagem cerebral, como se fosse uma questão totalmente voltada, né, para o mal, ao ponto de não ter a menor chance sequer, a centelha de luz nenhuma, não abre esperança para nada. É uma pessoa que está inerte, porque ela se fechou, ela está enclausurada, ela está fechada num mundo, tá, espiritual, maligno, tá, maligno em alto nível, ao ponto dela não se arrepender e não se quebrantar, não estar sensível à voz de Deus. E, inclusive, ela nunca mais será a mesma pessoa. Então, eu estava até, Cintia, um dia desse, analisando, a gente estava até falando isso para um grupo de amigos. Eu conheci um pastor chamado Paulo, na década de 90. Esse pastor, ele era um pastor abençoado, um teólogo, um homem de muito conhecimento. E antes dele se converter, ele era do espiritismo, do baixo espiritismo, tá? Era um homem envolvido com várias questões do espiritismo. E um dia ele se converte, faz teologia, estuda e tal, e era um exímio professor, um pastor muito abençoado. E o que que houve? Ele se enfraquece na fé, se desvia, não volta mais para a igreja, um pastor. Naquela época era algo muito escândalo mesmo, que na década de 90 era uma coisa assim muito assustadora ouvir falar que um pastor largou a igreja e se desviou. Então esse pastor Paulo, aconteceu isso com ele. E ele era muito voltado para os jovens, um camarada muito carismático. Então nós da juventude, éramos líderes de juventude, levamos um grupo de jovens para a casa dele para falarmos do amor de Deus e trazer ele de volta. Falar, pastor, seu lugar está lá. É o que a gente fala, né? O seu lugar está lá, ninguém vai tomar seu lugar, volta para o seu lugar. E eu nunca vou esquecer quando nós falamos para ele assim, pastor Paulo, estamos aqui para poder falar para o senhor que Deus tem poder, Deus pode reverter a situação, só volta que seu lugar está lá. E ele foi muito educado e ele falou assim, gente, antes de vocês falarem, a gente tinha uma hábito de cada um falar um pouco. Então, antes de eu ouvir todos vocês, eu vou ouvir vocês. Mas eu tenho uma coisa para falar para vocês. Olha, vocês podem falar, eu dou liberdade de falar o que quiserem. Eu vou ouvir vocês por educação. Mas eu tenho certeza, isso foi o que ele disse, eu tenho certeza, plena convicção, de que para mim não tem mais jeito. Aí a gente não entendeu bem. Que isso, pastor? Tem sim, o senhor é homem de Deus, né? E tal, e quem não erra nessa vida, pastor? Quem não dá um deslize, né? Não, ninguém é perfeito, pastor. Para com isso, estamos aqui para te abraçar. Aí ele voltou a falar, vocês não entenderam. Para mim, não tem mais jeito. E a gente continuando na mesma, sem entender. E daqui a pouco ele foi mais incisivo, e ele falou. Ele falou assim, eu conheço a Bíblia, conheço Deus e conhecia mesmo. Conheço a palavra com profundidade, mas a partir de hoje, a minha vida, esses dias não tem sido a mesma e nunca mais vai ser. Porque eu tenho, olha o que ele disse, gente, eu tenho consciência, ele falou, que eu blasfemei contra o Espírito Santo de Deus. Aí ele disse, ele falou assim, eu disse, e falando pra gente, a gente ficou com cada um, tinha jovem que nem piscava naquela tarde. Foi uma coisa pavorosa, foi uma noite muito pesada pra gente depois no culto, né? Ter que voltar para a igreja com aquilo. E ele disse assim, eu disse que o espírito que usava as pessoas na igreja era o mesmo que me usava no espiritismo, que fazia eu falar para as pessoas, ou enfim, aquelas coisas todas, né?
Então ele disse isso e a gente ficou muito assombrado com aquilo, quase que mudos. Fizemos uma oração breve, nos despedimos dele, fomos embora e depois outras pessoas foram visitar esse pastor e nada resolvia. Para resumir, para encurtar, para a gente entrar na Bíblia, para não ficar só na experiência, mas eu tenho que falar isso aqui, porque talvez você nunca ouviu falar nisso, então para você vai ser uma novidade que isso vai para o seu arcabouço mental, né? Pastor Paulo faleceu. Ele faleceu, desviado. Foi acometido de uma doença, e foi morrendo, foi definhando, ele morreu. Ninguém é obrigado, irmãos, a acreditar, mas eu posso dizer do que eu vi. E a geração que estava na época, as pessoas, alguns são pastores em outros estados, lembram disso. O pastor Paulo foi velado o corpo dele quando ele estava na capela. A mão do pastor Paulo, essa parte superior da palma da mão aqui, né? As pessoas perceberam, os familiares e os amigos, que os pelos da sua mão estavam crescidos, não sabe por que e como. O rosto dele, morto ali no caixão, afunilou. Uma aparência tipo de um bicho, tipo um animal, uma coisa horrível. Nunca vamos esquecer disso. Pavorosa, assim, horripilante, horripilante. Era o corpo dele. Então, a gente não teve dúvida de que o pastor, enfim, é até complicado falar ex-pastor, né? Mas enfim, a gente tratava ele como pastor, morreu nessa condição. E ali a gente não teve dúvida, não teve a menor dúvida, porque o Espírito Santo falou com a gente que ele estava 100% impossibilitado do perdão de Deus por conta do pecado de blasfêmia. Agora vamos linkar, Cíntia, essa palavra dessa experiência tangível, real, que aconteceu, que foi notório nas igrejas evangélicas daquela época. Vamos abrir o texto agora aí, vamos lá. Hebreus capítulo 6, a gente vai fechar aqui, quer ver? Hebreus capítulo 6. O pessoal tá voltando? 37. É. Estão bem quietinho, ninguém tá escrevendo nada, mas tudo certo. Glória a Deus. O pessoal tá prestando atenção, né? Capítulo 6 do livro de Hebreus. Todos acharam? Capítulo 6. Vamos lá, cadê o capítulo 6? Tá aqui. Vamos lá, versículo 4 ao 6. Ok? Diz assim, ó. Do 4 ao 6. Olha, gente, olha olha o texto, o que diz aqui, ó. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, tá prestando atenção bem, ó? É impossível, os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial. Olha isso aqui, gente, o dom celestial. E se tornaram, isso aqui está muito claro, se tornaram participantes do Espírito Santo. Olha o 5 agora. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Agora o versículo 6, para fechar. E caíram sim. É impossível, de novo, a palavra impossível, ó. Outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, meu Deus, estão crucificando ou vituperando, depende da tradução, para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Então, a desonra, né? Então, queridos, deu para entender? É impossível os que uma vez foram iluminados provaram o dom celeste, né? Enfim, a presença do Espírito Santo de Deus, né? E foram iluminados um dia na vida como ele foi um homem usado por Deus, mas se pecar, isso aqui é blasfêmia com o Espírito Santo, chama-se agravo ao Espírito também. A condição é essa aqui, tá? Então ele tem consciência plena, ele sabe que está pecando, tá? E ele sabe que não tem perdão.
Então, uma coisa eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos, e que isso sirva de conforto para vocês também, porque, por exemplo, o pecado de blasfêmia com o Espírito Santo não é uma coisa muito publicada, porque não há um contingente também. Não há um contingente de pessoas, um coletivo né, de pessoas que estão integradas nesse tipo de pecado. É uma coisa rara. Pecado de blasfêmia do Espírito Santo, a probabilidade é muito pequena. Porque, primeiro, que a pessoa tem que perder a sensibilidade 100%, totalmente. Pode vir o pastor falando de tal, pode vir quem quiser falar para ele, ele vai ter que ficar inerte, ele vai ter que ser tipo uma pedra, ouvindo e não sentindo nada. Não se arrepende, não se dobra, não se curva mais. E tem consciência, que é o pior, né? De que ele está enquadrado nesse tipo de pecado, tá bom? Então fica aí a dica para os irmãos entenderem. Aí eu coloquei aqui, ó, várias visões aqui. Qual o significado deste pecado? Aí eu botei aqui, ó, não se trata de blasfêmia que se possa dizer contra a palavra de Deus. Porque tem gente que pergunta assim, irmão Roberto, eu conheci uma pessoa que rasgou a Bíblia na frente do outro. Ele blasfemou com o Espírito Santo? Não. Não blasfemou, porque ele pode ser perdoado. Ele pode se arrepender e ser perdoado. Ué, quantos ateus aí que falam bobagem e alguns se convertem? E depois vão ver que realmente o que eles falavam não tinha procedência, não tinha porquê, né? Então, a ideia seria essa. Ó, contra Deus ou contra qualquer ministro da igreja. Por exemplo, o crente chegou lá e ficou irritado com o que o pastor falou e ele agrediu o pastor, pronto. Agrediu o pastor, deu polícia, deu ocorrência, deu tudo. Alguém vai dizer assim, ele blasfemou contra o Espírito Santo de Deus? Não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Ele cometeu uma agressão física, tá certo? Mas ele não blasfemou. Porque a blasfêmia, de fato, tem um caráter, uma natureza totalmente diferente de todos os pecados que a gente conhece. E uma coisa importante também, gente, falar para vocês, não esqueça isso não, que eu vou falar agora, é muito importante. Quando alguém chega a blasfemar contra o Espírito Santo, se tornar 100% insensível a ele, ok? Incorrigível, imperdoável, é porque ela já praticou, olha só, todos os pecados que são possíveis. Porque a blasfêmia com o Espírito Santo, ó, é o topo, é o limite, é a máxima de pecado. Ou seja, não existe pecado além desse. Então, se blasfemou, certamente ele já ultrapassou todos os limites de pecado cometido na humanidade. Tá certo? Não tem, não. Apareceu não. Não tá vendo nada aqui. Não, não. A gente quer saber se o pastor Paulo tivesse se arrependido. Sim. É que não tá aparecendo. Mesmo assim, Deus não perdoaria? Não, na verdade, a pergunta dela é interessante, mas na verdade, irmã Naide, digamos, o pastor Paulo, né, ele de fato não se arrependeria, porque esse é o grande sinal de quem blasfema com o Espírito Santo. Ele não está mais sensível, ele não tem como se arrepender mais. Não é nenhuma questão assim, ele não quer, ele não sente, ele não tem como. Então, ele não é sensível mais, então ele não teria como. Né? Se ele se arrependesse, aí com certeza não seria blasfêmia, ele teria feito outra coisa, mas a blasfêmia não teria sido concretizada na vida dele. Vamos supor que ele se arrependesse, começasse, eu quero voltar, eu quero Deus, eu quero voltar ao normal. Aí com certeza alguém ia dizer assim, não, ele pecou, mas não de blasfêmia. Ele pode ter entristecido o Espírito Santo. Ele pode ter, digamos assim, resistido ao Espírito Santo. Pecado de outra forma, mas não foi blasfêmia, porque senão ele não se arrependeria. Posso fazer uma pergunta? Pode, eu só queria ver o pessoal comentando aqui, não dá dando pra ver. Tem que ver o que aconteceu. Tá. Está tudo bem no grupo? Não. É sobre a pergunta que a Naide fez. Pode fazer. Eu tirei uma dúvida também. O que acontece? No momento que ele blasfemou contra o Espírito Santo, significa assim, automaticamente o Espírito Santo se retirou dele. Opa! Aí ele não tem mais. Muito bom! A Cíntia
Foi iluminada aqui, pessoal, a Cíntia. É isso aí, irmã Cíntia, é isso aí. Muito, 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 muito bom. O Espírito Santo se afastou, se retirou totalmente da pessoa. E essa era a preocupação, irmã Cíntia, de Davi, né? No livro de Salmo, né, pessoal? Quando ele fala, não retires de mim, glória a Deus, o teu Espírito Santo. Então é isso aí, minha irmã, é isso aí mesmo. Tá bom? Vamos lá? Vê se consegue. Não, pessoal, que a gente tá vendo aqui. A gente tá olhando aqui, gente, para ver se o colega consegue visualizar aqui os meus irmãos, tá bom? E lá no grupo tá aparecendo, né? Uhum. Não tá entrando, pede pra eles falarem. Gente, manda alguma coisa aí, um oi, um joinha, alguma coisa, só pra gente poder ver aqui se tá funcionando aqui no computador, tá bom? Não tá entrando não. Tá não, depois a gente tem que ver, né? Uhum. Tá bom, né? Mas vamos lá. Blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado singular. Olha aqui, gente, é uma coisa única. Aquele que os fariseus cometeram quando, com o intuito de afastar o povo de seguir a Jesus, eles afirmaram, olha só, que ele havia expulsado demônios pelo espírito de quem? Beelzebu. Repara que faz todo sentido com aquela questão do pastor Paulo, né? Porque ele atribuiu realmente as atividades das línguas estranhas, as profecias da igreja aos demônios, o que usava ele na candomblé, não lembro bem, no baixo espiritismo. Tá aqui, ó. Foi então que Jesus disse que havia blasfemado contra o Espírito Santo e que para tal pecado jamais havia perdão. Não haveria perdão. Como se constata o efeito desse pecado na vida dos que cometem? Aí, irmã Cíntia, ó. Aquele que comete pecado dessa natureza sofre, é o que a irmã Cíntia falou, sofre um afastamento imediato do Espírito Santo na sua vida. Na sua vida aqui. Na minha. Você gosta de botar o dedo chato, né? É aqui, pessoal. Não é aqui no slide. Na sua vida. O que ocasiona morte total e irreversível. Ok? Blasfêmia com o Espírito Santo ocasiona morte total e irreversível. Não tem volta. Não tem vez. É muito semelhante também, irmã Cíntia, ao pecado de Satanás, né? Porque tem um pouco de similaridade aí, né? Parece muito. Porque o Satanás não tem perdão. Ele. Aliás, tem uns pastores aí que eu não sei o que eles têm na cabeça, mas eles. Não é aqui do Brasil, não. Os caras lá de fora aí que estão orando e jejuando pro capeta se arrepender. Não sei se você sabe disso. É sério. É uma coisa horrível ter que falar isso, mas é verdade. Ah, então porque é sério, os caras estão jejuando, dizendo que o diabo vai se arrepender e vai voltar a aceitar Jesus, sei lá o quê. Mas isso é impossível, ele é incorrigível e imperdoável. Mas vamos lá. Quem peca de blasfêmia contra o Espírito Santo, olha aí, perde a sensibilidade espiritual, tá? Tal pessoa jamais sentirá qualquer tipo de arrependimento ou desejo de buscar a Deus. Viu aí, pessoal? Ele não tem vontade mais, ele não sente mais nada. Ele fica uma pessoa assim. Aliás, eu já vi. Você já viu pessoas desmotivadas? Já, Cíntia? Assim, não é nem na questão. Pode ser na obra de Deus também, mas eu digo assim, às vezes na profissão. Eu conheço gente que se formou, por exemplo, em lanterneiro ou bombeiro hidráulico, que hoje ele sente uma. Sabe assim, ele está muito longe daquilo, ele não quer nada com aquilo. E se sente mal, parece que morreu com a profissão deles. Então, é uma condição, né, mental que a pessoa nunca teve antes na vida. Estou falando do pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Ele não se arrepende e, portanto, não chora no sentido de se arrepender, tá bom? Tá aqui, ó. A palavra blasfêmia vem do grego blasfemo, significa dizer coisas abusivas. Em Mateus 12, 31 a 32, blasfêmia reveste-se de um sentido sombrio, tenebroso, isto é, atribuir ao príncipe dos demônios as operações miraculosas de Jesus Cristo realizadas pelo poder do Espírito Santo. Pelo amor de Deus, né, gente?
O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é chamado também de agravo. Está lá em Hebreus 10, 29. Depois você vê em casa. Você já deve estar em casa, né? Você vê depois aí mesmo. Na carta aos Hebreus, encontramos um exemplo deste pecado imperdoável. A impossibilidade do perdão pela blasfêmia contra o Espírito Santo pode estender-se à vida além túmulo, tá? Então, tem gente no inferno, no Hades, no submundo, que o que levou ele para lá foi isso aqui. Foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque ele não consegue se arrepender. Ele não tem como, ele ficou totalmente gelado, né? Ele paralisou tudo. A sensibilidade não existe mais para essas pessoas. Então, foi algo muito agravante, né? A blasfêmia é um pecado para a morte, tá vendo? É um pecado eterno, inclusive, né? Ele é um pecado eterno. Há pecado para a morte, por esse digo que não ore. O pecado de blasfêmia também é um pecado para a morte. Porque quando a Epístola de João fala sobre isso, alguma pergunta aí? Pode falar. Naide. Naide. Ela quer saber se é o mesmo para o ímpio que não conhece a Jesus. Muito boa. Não tem perdão. Ah, muito bem. Então, boa pergunta da irmã Naide. O ímpio é diferente. Porque, conforme nós falamos no início, o pecado de blasfêmia, ele só tem, digamos assim, evidência clara em vidas que experimentaram, tá? Irmã Naide, experimentaram as coisas do sagrado, as coisas de Deus. Conforme Hebreus 6, versículo 4 ao 6. Eles tiveram a sua vida, irmã Cintia, iluminada, provaram o dom celeste. Então, isso está falando para cristão. Aí Hebreus fala lá, esse texto que nós lemos ainda há pouco, né? Hebreus 6, 4 ao 6, né? É impossível que eles retornem a ser quem eles eram. Né? Eles tiveram tudo, provaram o dom celeste, o Espírito Santo, então é crente. Tá bom? O ímpio não tem a chance, tá bom? O Elton fez uma pergunta. Elton. Poderia afirmar no tocante ao ateu que não pode blasfemar do ainda não, do que ainda não recebeu. Poderia afirmar no tocante ao ateu que não pode blasfemar do ainda não recebeu ou de quem ainda não recebeu. Não entendi muito a pergunta. Porque talvez não recebeu o Espírito Santo ainda? Seria isso? Deve ser, pergunta, né? Irmão Elton, tenta formular a perguntazinha aí melhor, para a gente entender. Se foi isso que eu entendi aqui, eu acho que ele quer dizer que o ateu ele é impossibilitado de blasfemar com o Espírito Santo por conta dele ser ateu. Ele peca por ser ateu. Portanto, mas ele pode deixar de ser ateu. É uma coisa que ele tem, digamos, acesso. Ele pode reverter o quadro. Né? É só ele abrir o coração e, enfim, crer, né? O grande problema do ateísmo é a não crença em Deus, né? A palavra ateu, por exemplo, é uma palavra grega, que significa sem Deus. A própria palavra ateu, ela não é uma palavra portuguesa, tá? É uma palavra do vernáculo grego, que significa sem Deus, né? E aí o livro que fala do ateísmo, em contraproposta o cristianismo, fazendo menção do cristianismo, transformando a vida do ateu, é o livro editado pelo norte-americano teólogo Norman Geisler, dizendo assim, ó, razões para crer. E um segundo livro dele, o Elton, que diz assim, ó, não tenho fé suficiente para ser ateu. Impressionante esse tema dele, né? Eu não tenho fé suficiente para isso, para ser ateu. Ele faz uma brincadeira, mas ele aborda isso. Aí vê se ele vai falar alguma coisinha, né? Não, ele falou que era isso mesmo, de quem não recebeu. Ah, tá, filho, exatamente. Quem não recebeu não tem problema. Embora o ateu é um grande pecado, né? O cara não crê em Deus, a gente fica, né? Só que é aquilo, ele não deu espaço, entendeu? Ele não... A blasfêmia é uma coisa muito diferente. Tanto é que os fariseus, eles eram o quê? Eles eram religiosos. Né? Eles eram um baita de religiosos. Os caras que jejuavam e queriam que as pessoas soubessem que ele estava jejuando. Os caras gritavam na praça, batia no peito, orando, aquelas orações intermináveis, prolongadas, porque eles se achavam melhor do que os outros e eles eram realmente praticantes da religião judaica. Então, a ideia da blasfêmia, ela é sempre voltada, né, linkada a quem realmente
tem uma vida pautada nas Escrituras, né? Que conhece Deus e o Espírito Santo, tá? Blasfêmia contra o Espírito Santo, tá aqui, ó. A blasfêmia contra o Espírito Santo só é considerada blasfêmia quando praticada conscientemente. Enquanto a pessoa tem um pouquinho de temor a Deus no coração, ela não blasfema. O assunto blasfêmia é tão sério, olha aqui, pessoal, que não cabe a quem quer que seja, aqui, Cíntia, julgar se uma pessoa blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Somente o Senhor sabe pela sua onisciência. Salvo, lógico, a própria pessoa que às vezes professa, tá? Quem blasfema contra o Espírito Santo não ouve mais conselho de ninguém. Ninguém. Sabe que seu estado é de morte e perdição. Sabe, tem consciência. A blasfêmia é um pecado culminante. É a consequência de todos os demais pecados. Pessoas que se transformaram em autênticos embaixadores de Satã, ou do diabo, enfim, como queiram definir. É muito forte. Só não quero que vocês saiam aí catando pessoas nesse nível. Eu não. Né, Cíntia? Não. Não cate, não busque, não fica aí fazendo, como é que é o nome que dá, meu Deus? Um censo. Né? Não faça isso não, irmão. Deixa isso quieto, que a gente já tem um grande problema, um grande inimigo aí que está atuando aí no mundo, né? Que é essa praga aí. A pessoa que peca de blasfêmia faz tudo deliberadamente. Ela não se arrepende porque não há mais lugar para o arrependimento. Então, eu fiz questão de pegar isso de várias vezes a mesma palavra, já estamos acabando aqui. Nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia. Entenda isso, gente. Não confunda isso, hein? Né, Cíntia? Nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, pelo amor de Deus. Nós falamos semana passada, eu vou reiterar aqui, tá? Entristecer o Espírito Santo, tem perdão. Se mostrar duro a voz do Espírito Santo, a dureza de coração ao Espírito Santo, tem perdão. Mentir ao Espírito Santo, no caso de Ananias e Safira lá, né? Embora eles foram fulminados, morreram, mas se arrependesse, perdão. Agora a blasfêmia é diferente, ó. Olha só o que eu coloquei. Nem todo pecado contra o Espírito Santo é blasfêmia, mas toda blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado. E tem muita gente que acha que quando uma pessoa está orando em línguas e que está na carne, é blasfêmia contra o Espírito Santo. Caramba, aí a Cíntia tá só... Tô falando, colaborando maravilhosamente aqui. Ela falou aqui, gente, é verdade. Muita gente acha que alguém falando línguas da carne está blasfemando com o Espírito Santo. Não está. Ela pode se arrepender, Deus pode punir ela em vida para forçar ela uma questão de arrependimento. Ela pode se arrepender sim. E ainda que até seja Satanás, digamos assim, que às vezes opera na vida de muita gente que não está liberta, né? Mas essa pessoa pode se libertar e voltar a ter uma vida normal com Deus. Então, não gente, para terminar aqui, né, Cíntia, para fechar aqui a aula, não façam comparativos de quem blasfema ser igual ao que você já viu. Não é. É muito excepcional esse caso, é muito diferente de tudo que você já viu. Aliás, é tão diferente que provavelmente nenhum de vocês talvez tenham tido contato com isso. Ou se tiveram, não perceberam. Entendeu? Então, uma coisa que não cabe a nós, cabe a Deus. A gente só tem que ter cuidado, louvado seja Deus, de não perder a sensibilidade do Espírito. Enquanto você estiver sensível à voz do Senhor, se quebrantar, estar contrito, você tem certeza de que você não foi atingido por isso. Amém? Que Deus abençoe, que Deus te guarde, Deus te ajude. Fiquei muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Tá bom, queridos? Vamos terminar agora nesse momento. Eu também tenho um compromisso aqui. Mas que Deus abençoe. Oi? Pergunta para eles, se tiverem dúvida, pode botar no grupo. Se tiverem dúvidas também, podem deixar escrito lá no grupo, porque aqui não apareceu aqui para nós, mas vai aparecer no grupo e a gente responde até logo mais, ou amanhã. Tá bom, queridos? Amém, queridos? Um beijão no coração. Amo vocês. Que a graça e a paz estejam com todos vocês. Amém? Tchau. Querem palminha?